Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto podcast, que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, talvez com algumas tamancadas, alguns chacoalhões, para vos acordar para a vida, mas tudo no love, amor total. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita, vai lá dar uma espiadinha, uma visitadinha. Já vou avisando que Andréia dos stories do Instagram é uma Andréia, assim, atlética, querida, porque eu estou empenhadíssima na minha vibe triatleta. Então, se você quiser também acompanhar por lá, é só me seguir. Também estamos no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Andréia, por que você fala isso todo início de episódio? Porque eu nunca sei o que pode acontecer. E se tem alguém aqui, meus amores, que já quebrou a tarraqueta, fui eu. Então hoje eu sou aquela pessoa que eu prefiro diversificar os meus ovinhos. Sabe, não quero colocar todos os meus ovos numa cestinha só. Porque depois da pandemia de Covid, gente, eu entendi que estabilidade não existe. Que a gente pode tentar controlar, projetar e prever muito sobre o nosso futuro, mas a grande verdade é que a gente não tem controle nenhum. Então sim, eu estou em múltiplas plataformas, por quê? E se um dia esse Spotify morre? E se um dia do nada YouTube acaba? Instagram fecha? Então eu prefiro estar em múltiplas plataformas para vocês sempre ter onde me achar. Sempre vai achar uma tamanca solta em alguma dessas redes aí. E hoje, nesta segunda-feira belíssima, vocês estão percebendo assim que tá um arzinho mais casual? Eu tô aqui com a minha roupinha pós-treino, já tomada banho, devidamente tomada banho. Até tocar a cadeira horrorosa, eu dei essa cadeira. Gente, eu não suporto essa cadeira. Fica todo mundo me perguntando, ai, de onde que é, de onde que é? Eu não suporto essa cadeira. Eu acho cadeira gamer um trambolho muito feio, mas é muito confortável. Ah, e onde você comprou? Gente, dá um Google, porque eu realmente não lembro, não sei, faz muitos anos. Procura lá, cadeira gamer roxa. Não sei nem a marca. Então, e detesto. Não, assim, esse aqui é um mal necessário que eu tenho pela minha ergonomia e o meu conforto, tá? E nessa segunda-feira, não falaremos de cadeira gamer, fiquem tranquilos. Mas falaremos de um assunto que é um pouco indigesto e ele tem me vindo muito nos meus devocionais. E eu sou uma pessoa muito ligeirinha quando o GG quer falar comigo, quando o Espírito Santo tá me atinando assim, de que tem um tema que assim, eu preciso bater mais em cima, preciso ser mais consistente, diligente, em prestar atenção neste comportamento, que é o comportamento soberbo. O comportamento arrogante, sabe? E é engraçado porque muitas pessoas até usam esse termo, né? Que a soberba, ela antecede a queda. E basicamente a soberba, ela é um comportamento de alguém que acha que tem ou que é superior a outra pessoa e age de forma um tanto quanto arrogante, como se aquilo que ela tem ou é a mais fosse assim, sabe, colocasse ela num nível muito distante das outras pessoas. Só que é engraçado que muitas pessoas atrelam esse comportamento soberbo para pessoas que têm muita grana. Mas, vocês já conheceram pobre soberbo? Pobre arrogante? Porque eu já. Inclusive, eu já fui muito. A pobre soberba. Quebrada, fodida, mas arrogante. Porque este é um comportamento também de autodefesa. Então, já quebrem essa coisa, porque assim, só rico é soberbo, só pessoa famosa. Não. Tem muita gente fodida, lascada, escangaiada, que é muito soberbo e que é muito arrogante. E aí, quando eu tava pensando nesse tema, e eu tenho sido muito diligente nisso, por quê? Porque quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente, assim, poxa,
Eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero... O que é o seu ser cristão? É ser mais parecido com Cristo. Vai muito além de religião e dogmas e tudo mais. Mas é pegar as características de Cristo e refletir no seu comportamento, em quem você é hoje num mundo cheio de falhas, e cheio de pecados, e cheio de erros. E ser cristão demanda muito da gente, se a gente quer copiar, modelar como Jesus foi aqui na Terra, demanda da gente muita autoobservação. Então, vez ou outra, a gente precisa, até num gesto de autoconhecimento, sabe? Ter esta humildade de parar um pouco, sabe? De olhar a tua bolinha e ver se ela não tá alta demais. E ver se tu não tá se colocando assim, numa alta conta, se achando, saca? Porque se você não tem, talvez, alguém pra bater a mão no teu ombro e falar, bicha, dá uma segurada, e eu tenho os meus, tá? Maicon, Daniel, Thiago, são pessoas que podem, assim, tranquilamente bater no meu ombro e falar, se olhar pra mim, essas pessoas e falar assim, apaga esse story, ou pede desculpa que isso que você falou tá errado, são pessoas que, assim, eu vou parar pra escutar. Porque eu dei licença pra eles, assim, pra eu não me passar. Porque a gente tem que ter aquele amigo, sabe? Que não deixa a gente ultrapassar, se passar. Só que a gente precisa fazer isso, na grande maioria das vezes. Tudo bem que às vezes algumas pessoas levam isso muito a cabo e acabam até se criticando, se puxando até demais, mais do que deveria. Mas precisa existir ali um equilíbrio de estar agindo e vez ou outra parar pra tipo assim, tá legal esse meu jeito de agir? Tá legal esse meu comportamento? E aí eu tava fazendo um recap da minha vida, de momentos onde eu fui muito soberba. Eu tô tomando meu wheyzinho aqui. Acabei de treinar, né? Então, e assim, nesse recap de momentos em que eu fui soberba e na grande maioria das vezes eles antecederam a queda, eu me lembro de um episódio que eu tenho uma amiga lazarenta que ela me lembra disso até hoje. Tava eu, toda meninona, um dia assim eu tava me sentindo linda, eu tava me sentindo gostosa, eu tava me sentindo desejada. E tinha uma festa numa cidade vizinha. E aí eu e essa amiga tivemos a brilhante ideia, não, vamos pra essa festa, piriri, pororó, vamos pra essa festa e tal. E era uma festa, era um sunset. Então, assim, começava bem no finalzinho da tarde. Então, já aproveitei pra colocar aquele meu Ray-Ban. Porque as millennials vão lembrar que do anos 2000 foi o ano do Ray-Ban aviador de todas as cores possíveis. Coloquei Ray-Banzão no rosto, toda montada, maravilhosa. E partimos pra festa. Então, ela começava no final do dia, assim, pronto pra colocar os meus óculos. E ia até a noite. E eu me lembro que a gente chegou um pouquinho cedo e tava ali na frente, meio socializando e tal. E eu me sentindo muito gostosa, muito maravilhosa. E aí chegou 2 caras ali na gente, começaram a conversar e tudo mais. E aí eu me lembro que um dos caras, a gente se apresentou e um dos caras falou, tipo assim, o nome dele. Que por que raios eu não lembro desse nome, mas era um nome tipo assim... Sebastião, Francisco, um nome tipo assim da galera mais velha. E aí, né, eu super simpática, falei assim, nossa, já nasceu com 50 anos, né? Bem soberbinha, sabe aquela arrogânciazinha, tipo, ai, os caras chegaram, e a gente se achando. Percebi, vamos dar o nome de Tião nele aqui, que o Tião deu uma murchada, conversaram assim, 2, 3, 4 palavras e sumiram. Entramos pra festa. Estamos lá na festa. E eu toda poderosa, me sentindo linda, maravilhosa. E taranana, e tush, porque era festa eletrônica. E tame, tush, não sei o que. Altas tantas. O sol foi embora, ficou escuro. Tirei meus óculos e tô lá dançando toda pimpona e maravilhosa. Até que o Tião chega
E pra minha desgraça, a Selma estava do lado, essa minha amiga queridíssima, porque eu não podia escutar isso sozinha. E eu tô muito, muito pavãozona me sentindo. Ele chega bem assim no meu ouvido, assim, ó, entre eu e a Selma. E ele fala: Hein, coloca o óculos que você fica mais bonita com ele. Mano, aquilo. Tipo assim, acho que você fica melhor com ele. Não, você fica melhor com ele. Gente, aquilo na hora foi tipo assim, ó, um golpe assim, ó, no meio do meu estômago. Aquilo catou assim a minha dignidade, me arranhou, porque eu tava muito aqui, ó, na crista, me sentindo maravilhosa. E ele foi tão suave, ele foi de um jeito tão passivo-agressivo que eu fiquei assim, na hora. Olhei pra dona Selma, ela estava rolando no chão, cacarejando, sem parar de dar risada. Todos os meus amigos ouviram, acabei virando piada, enfim e tal. E até hoje, tanto é que toda vez que a gente se encontra, ela trouxe o óculos, querida. E eu me lembrei desse episódio, e tipo assim, lógico, hoje eu dou muita risada, tipo, meu, que autoestima baixa e que coisa de adolescente e tal. Mas o quanto, às vezes, a gente tem um comportamento desse de autoproteção. Não tô aqui passando pano, pelo amor de Deus, porque esse é um dos comportamentos mais feios e horrorosos que existem. Realmente existem pessoas soberbas, porque, às vezes, por exemplo, uma pessoa no trabalho, você tem uma pessoa ali que ela é muito soberba, porque ela conseguiu um cargo mais alto e aquilo ela acha que, assim, ela tá 1000 anos na frente de todo mundo que tá no cargo mais baixo e passa por cima dos outros e tem comportamentos arrogantes e fala arrogante e perde a paciência e tal. Mas a gente também tem aquelas pessoas que fazem uma autoproteção, que tentam eu vou bater primeiro, eu vou ofender primeiro, eu vou menosprezar a pessoa, para a pessoa não me menosprezar, para a pessoa não me ferir primeiro. E eu vejo isso muito acontecendo. É o que eu falei lá do pobre que é soberbo. Porque às vezes ele tá numa condição tão ruim, às vezes ele tem uma vida tão desgramada, que é melhor ele ferir, machucar a outra pessoa para a pessoa nem ter tempo de olhar para a realidade dele. Nem sabendo se aquela pessoa vai olhar ou vai falar alguma coisa, mas já é aquele instinto de autoproteção. O que não é legal. É basicamente aquela Inês Brasil, né? Se me atacar, eu vou atacar. E não é muito bem assim que as coisas funcionam. E a soberba, a arrogância, elas são comportamentos... e eu tenho lido isso muito na Bíblia, que eles são abomináveis. Porque, assim, é muito diferente do caráter de Cristo. É muito... Então, quando eu olho para a imagem de Cristo, e ele deixa um manual, que é a Bíblia, do como seria uma pessoa que o agrada, que convive bem com as outras pessoas, a gente tá falando de um espírito mais bondoso, a gente tá falando de um espírito mais humilde. Eu tô falando humilde, eu não tô falando trouxa. Humilde, porque, não é porque é cristão, não, é bem diferente. Mas um comportamento mais humilde, um comportamento mais empático, de mais escuta, de mais entendimento, de mais analisar a situação antes de atacar, antes de reagir. Mas aí o que eu vejo, na grande maioria das pessoas hoje, e eu coloco isso muito também, com base, poxa, na realidade escancarada de algumas pessoas que às vezes refletem na minha e eu olho quão miserável eu sou, ou seja, neste movimento quase que generalizado de individualismo e individualidade. E uma coisa é fato, quanto mais a gente fica longe de pessoas, quanto mais a gente vive em solidão, em afastamento, mais arrogantes a gente vai se tornando, porque a gente chega naquele momento do eu me basto, eu me sirvo e eu não preciso de ninguém. E quer uma sementinha da arrogância e da soberba é justamente você achar que não precisa de ninguém para nada. Uma coisa é eu precisar de poucas pessoas, mas a não precisar de ninguém. E eu sei que a gente, principalmente falei isso até no último episódio, o quanto a gente
ali dos 30 e poucos anos, a gente nasceu com essa pegada do trabalhe para não depender, trabalha para não dizer amém para os outros, trabalhe, empreenda para você não trabalhar para os outros, para você não baixar a cabeça para os outros. Que isso acabou gerando um bando de babaquinha egoísta, e eu me coloco muito nessa galera. Porque por muito tempo, num primeiro momento, eu me lembro de um comportamento assim que me dá muita vergonha, assim, quando eu lembro, me dá muita vergonha. Eu tinha um namorado muito querido, muito, muito querido. Graças a Deus, na grande maioria dos casos, eu tive namorados muito maravilhosos. Assim, tenho boas relações, exceto uns e outros, mas também assim, eu tive maravilhosos, mas o um demoníaco que eu teve, misericórdia, não quero ver, nossa, aquele cara preso. E cara, eu me lembro que ele, nossa, que comportamento ridículo. Eu tava numa realidade muito ruim, era uma época da faculdade, a época que eu tava passando fome e tal, foi logo assim que eu comecei a estagiar e comecei a, tipo, dar uma melhoradinha. E aí eu conheci ele, e a família dele tinha muito dinheiro, eles tinham, tipo assim, era uma realidade, não é que era muito dinheiro, era oposta da minha. E eu me lembro que a gente foi num restaurante bem chique aqui em Maringá, e eu sentei na mesa, tal, eu tava comendo, e aí eu tirei o guardanapo de pano. E, pela regra, quando o guardanapo, regra de etiqueta, assim, uma boa mesa, o de pano, você coloca no teu colo. Porque ele não é só pra boca, mas também pra proteger a tua roupa e tal. Óbvio que eu não sabia disso, gente, eu vim ali do sítio Mandaguari. Não, tirando Mandaguari. Mandaguari é cidade grande, tá crescendo, um polo, assim, mas era muito pequenininho e tal, na minha época, se comparado ali com Maringá. E aí, ele chegou assim, tão querido, tão amoroso, tão cuidadoso. E eu me lembro que ele chegou assim, sussurrando, pra não me fazer passar vergonha nem nada. E ele falou assim, amor, esse guardanapo que é de tecido, põe no teu colo. Eu lembro que ele falou sussurrando assim, com muita delicadeza, porque esse a gente coloca no colo. E eu lembro que eu dei um berro com ele, falei, ninguém precisa me ensinar, eu coloco aonde eu quiser. Percebem que comportamento arrogante? Eu estava fodida, eu era uma lascada, eu não conhecia nada do mundo e a pessoa estava tendo um cuidado que o mundo não vai ter comigo. Que talvez eu vá aprender isso na lapada, passando vergonha, com gente grosseira. Porque se tu não aprende no amor, querido, o mundo, ele mostra na dor. E ele teve todo o zelo pra falar comigo, eu fui tão grosseira, eu fui tão estúpida. E hoje, quando eu olho, eu me envergonho tanto desse meu comportamento, porque ele reflete um senso de defesa e de proteção, tipo, era como se eu quisesse ali dizer, não é porque você é rico que eu, sabe, que eu sou burra, tipo, que ridículo, que baixo, que pequeno da minha parte. Eu me envergonho tanto de lembrar disso e de outros fatos. E eu vejo que, assim, até em outros momentos, quando eu tive encargos maiores e eu tratei as pessoas, eu me lembro que quando eu tava já no meu último trabalho, já na prefeitura, tava estressadíssima. Eu não queria mais estar ali. Mas ninguém tem a porra da culpa, nenhuma. Se você não tá bem, se você não tá gostando, se o chefe tá bravo, o cliente, as pessoas que vão ser atendidas, elas não têm nada a ver com isso. Você resolva com o seu superior, você resolva saindo do trabalho, fazendo transição de carreira. As pessoas não têm que lidar. Aí é que tá. As pessoas não têm que lidar com a sua insatisfação pessoal. E eu me lembro que eu era tão grosseira, eu me lembro que com a população não, mas com empreendedor, sabe? Aqueles caras que, quer fazer reunião, quer dar aquelas, a secretária de obras, vamos levar pra tomar um café. E eu nunca tive paciência pra isso. Só que em vez de eu ser uma pessoa, sabe, mais educada, mais maleável, não vou atender, não passa pra mim, não quero que atenda. E às vezes, tipo assim, a pessoa tava ali, eu falava meio alto pra pessoa escutar. Ai, que vergonha. Ai, gente. É por isso que eu deixo algumas pessoas selecionadas pra bater no meu ombro e falar assim, para.
menos amada. Você nem é tudo isso. Olha, se você se assistir depois aqui um dia, você vai se achar tão ridícula. E o amadurecimento, o autoconhecimento, ele tem muito disso, sabe? De você olhar para uns comportamentos e não defender só porque foi você que fez. Mas de ter vergonha e de nunca mais replicar. Gente, olha, eu queria voltar atrás e pedir tantas desculpas e tanto perdão para as pessoas, porque eu pegava todos os meus problemas e dava em todo mundo que estava perto. Num completo comportamento de arrogância e de soberba. E esse tema, ele tem aparecido muito forte para mim nos devocionais, assim. E eu sempre, assim, Deus fala com a gente, isso é fato. E tem aparecido muito da necessidade da gente olhar para os nossos comportamentos e analisar se eu realmente não estou sendo, por proteção, por traumas, por medo, ou mesmo porque sendo soberba e arrogante. Porque assim, é um tipo de comportamento, gente, que só fecha portas. No ano de 2020, 2021, eu me lembro, eu estava muito imersa no marketing digital, que eu estava começando a criar conteúdo e estava começando a trabalhar com isso, prestar serviço disso. E eu me lembro que era uma chuva de criadores de conteúdo dizendo: você tem que parecer foda, você tem que parecer autêntico, você tem que falar na lata, você tem que tá sempre maquiado e pronto, de blazer e isso e aquilo, porque você tem que mostrar que você tem que provar a sua autoridade. Meu Deus do céu, que geraçãozinha de gente babaca que isso formou. Eu via gente respondendo assim as caixinhas de stories num show de grosseria, mas num show de grosseria, que eu falava, gente, não é possível. Não é possível que a pessoa tá achando que isso demonstra autoridade, porque eu só vejo soberba, arrogância e assim, com perdãozíssimo da expressão, mas pau na cozice, sabe? Pau no cu. Agora é aquele momento que entra no... Mas é que eu fico muito emputecida, gente, de ver as pessoas... Porque assim, ó, eu sou muito da tamancada. Vocês são realistas, já sabem que vai entrar aqui. Mas nunca sem educação. Não misturei as coisas, tá? Talvez algumas pessoas sejam mais dodóizinhas e tal. E, ela é muito grosseira, ela é muito... Que não vão entender a pegada do negócio. Mas faltar com educação, não. Se eu abro uma caixinha de pergunta, e é que nem um dia, nem foi dessas coisas de marketing, foi uma blogueira de fitness, não é blogueira. Uma menina lá que postava vida fitness e tal, e aí ela tava agachando com a barra. E ela falou assim, agachando com, sei lá, 30 quilos. E aí a menina perguntou na caixinha, mas conta o peso da barra? Eu sei que parece uma pergunta idiota, mas às vezes, tipo, quando você tá no Smith, na barra guiada, você só conta geralmente os pesos que estão do lado. No peso livre é diferente, porque você tá movimentando, não que no Smith não esteja. Enfim, vocês entenderam. Mas era o agachamento livre, só com a barra e os pesos. Daí ela falou, não, as anilhas estão flutuando. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, que eu tô seguindo essa menina? Pelo amor do Senhor, que comportamento horroroso, que coisa bizarra. E aí eu me pego pensando, será que a gente não tá sendo assim no dia a dia? Sabe, eu comecei a me pegar às vezes sendo soberba com o Maicon. Porque eu limpava a casa, porque eu organizava a casa, eu meio que falava com ele com soberba, tipo assim, mas tinha que ser, a pessoa não sabe nada, não faz nada, não é capaz de nada. Tipo assim, eu tinha que toda hora estar esculhambando a pessoa num gesto de arrogância, sabe? Então, hoje, o tema era completamente outro, mas esse tema tá batendo muito forte na minha cabeça. Será que vocês não estão precisando dar uma revisitada, sabe, no comportamento de vocês? Será que por um cargo que você assumiu, você não esqueceu de onde veio e tá meio sendo soberba com as pessoas? Sem paciência, num comportamento arrogante, de
Eu cheguei até aqui, todo mundo é um bando de incompetente, e se não fosse por mim a coisa não funcionava. Eu sei que isso acontece, muito. Mas será que a gente tem que agir de uma forma tão babaquinha? Sabe? Tão... Ai, será que a gente também, às vezes, não é bem competente para algumas coisas? Sabe? Será que a gente também não é essa pessoa que... Porque, assim, vou fazer um chá de revelação aqui. Ninguém é competente em tudo. E nem 100% em tudo. Nossa, eu sou incompetente em muitas coisas. Me dá esportes com bola. Gente, levantou a bola do chão, ela tá quicando de algum jeito. Tênis, beach tênis, futevôlei, vôlei. Eu tenho um problema com bola e bolas flutuando. Zero mira, zero, enfim. E pra tantas outras coisas, assim, sabe? Será que tu não tá sendo bem arrogante, soberba, com uma pessoa que errou com você, que tem pedido desculpas, que tá tentando reconstruir algo com você e você se achando no direito de pisar e ter esse comportamento tipo você erra e eu não erro? Sabe? No nosso modo de agir, nas redes sociais, com amigos, com família. Eu não sei pra quem, mas eu sei que eu precisava trazer isso aqui. E pra mim também. Eu tenho, como aparece muito assim, obviamente, eu trago muito isso pra mim. De revisitar mesmo, assim. Em que lugares? E aquela falsa soberba, sabe? Aquela falsa arrogância, tipo, ai, tô sendo humilde, mas não sendo humilde. A gente sabe, a gente sabe. Acho que a gente precisa, vez ou outra, fazer essa análise de consciência. Pra não passar uma vergonha, né? A pessoa não chegar em você e falar assim, ai, põe o óculos, que com o óculos você fala, ai, meu Deus, essa doeu na alma. Deixo aí o recado. Espero que ajude alguém de alguma forma. Façam essa revisita. Eu tenho certeza que vocês vão analisar alguns comportamentos que vão dar vergonha. Que mais pra frente você vai falar como eu era babaquinha. Aí a gente já pode evitar agora. Um beijo e até a próxima.